Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Vamos dar início à nossa quinta unidade. E nesta unidade a gente vai falar sobre os advérbios e as locuções adverbiais. E a gente tem dois objetivos, né, ao longo desta unidade. Um deles é definir os advérbios em inglês e também conhecer as locuções adverbiais. Então vamos descobrir o que é um advérbio e o que é uma locução adverbial. O advérbio, ele vai servir para modificar um verbo e também para modificar um outro advérbio e também um adjetivo. E sempre essas palavras, né, esses advérbios, eles vão trazer, são palavras que elas vão trazer uma circunstância. Podem ser uma circunstância de tempo, de modo, de lugar, de negação. E sempre, né, os advérbios, eles colocam-se em geral antes dos adjetivos que eles modificam, ou colocam-se, né, depois dos verbos quando o tempo é simples. E, frequentemente, entre o auxiliar e o verbo quando o tempo é composto. Então, a gente vê que esses advérbios, eles sempre estarão ali presentes, né, ao lado de um advérbio, ao lado de um adjetivo, ao lado de outro advérbio, para trazer alguma circunstância. Os advérbios de modo, né, são quase sempre colocados depois de um nome ou de um pronome empregado como um complemento adjetivo. Por exemplo, he loves me sincerely, ou seja, ele ama-me sinceramente. She loves her brother tenderly, ou seja, ela ama ternamente o irmão. Já os advérbios de tempo, né, como always, que significa sempre, o never, que significa nunca, o seldom, né, que a gente pode significar raras vezes, a gente sempre vai colocar antes do verbo, não sendo este verbo o verbo to be. Por exemplo, we often write to your brother, ou seja, escrevemos muitas vezes ao seu irmão. I seldom see him, ou seja, eu o vejo, né, vejo raramente. Os advérbios hence, né, que significa daqui, tem-se, dali, whence, donde, né, não devem nunca ser precedidos de from, porque cada um deles já envolve em si essa preposição, beleza? O advérbio enough, que significa bastante, normalmente, né, geralmente a gente vai colocar depois do adjetivo que o modifica, e na maioria dos casos depois dos verbos e dos substantivos. Por exemplo, you have said enough, ou seja, você disse o bastante. He is rich enough, né? Ele é bastante rico. O adjetivo pretty, né, torna-se advérbio quando modifica outro adjetivo, ou seja, a palavrinha que vai modificar, né, outro adjetivo, ele sempre vai se tornar um advérbio. Quando eu falo assim, pretty well, ou seja, muito bem, eu vou ter dois, porque a palavra pretty significa bonito, né, lindo, linda. E aí, quando ele vai estar modificando, né, outro adjetivo, ele vai virar uma expressão que vai significar muito bem, ou seja, pretty well. Temos alguns advérbios de afirmação, a gente vê muito em textos, em diálogos, né? Por exemplo, certainly, né? Sure, by all means, of course. Of course, a gente vê muito, né? Yes, sim, e really, né? Quando alguém, assim, às vezes até tá querendo expressar alguma surpresa e fala really, ou seja, sério, né? Verdadeiramente. De dúvida. Likely, né? Probably. Normalmente a gente vê muito esse probably, né? O maybe também, né? Perhaps. At all events. Normalmente, desses todos aqui, né? A gente encontra muito o probably ou o maybe. Temos alguns advérbios de interrogação, né? Alguns advérbios que nós vamos usar para fazer perguntas, fazer questionamentos. Por exemplo, how, que significa como, where, né? Onde, what, o que, ou qual, né? Por quê, a gente vai usar o why. Lembrando que quando às vezes o pessoal usa muito because, né? Mas o because é o porquê, só que o porquê justificando algo. Para a gente fazer uma pergunta usando o porquê, a gente vai usar o why, né? W-H-Y. When, quando, e how often, né? Com que frequência. Alguns advérbios de lugar, eu vou grifar alguns que sempre, assim, são os principais, né? Por exemplo, there, ali, here, aqui, atrás, behind, né? Que também pode ser também uma preposição.
outside, né, do lado de fora, always, embora, né, anywhere, em qualquer parte, em qualquer lugar, around, né, em torno, without, fora, whence, que é o onde, né, e também a gente vê muito esse backwards, né, que é para trás. E o inside também, né, o inside a gente vê muito esse para dentro, né, ou dentro. Alguns advérbios de modo, né? Normalmente eles vão ser adjetivos, só que a gente acrescenta o LY, esse daqui. Por exemplo, bravo, brave, né? Bravamente, bravely. Então, a gente viu que a gente acrescentou esse LY aí. Por exemplo, alguns adjetivos, né? Polissílabos que são terminados em Y, a gente vai transformar aí, né? A gente vai acrescentar o ILY, por exemplo. Easy, que significa fácil, né? Vai se transformar para facilmente, né? Easily. Happy, né? Que é feliz. Happily. Então, e também tem outra regrinha, né? Que é a desinência BLE dos adjetivos torna-se o BLY nos advérbios. Então, a gente vai trocar o E pelo Y, né? Able, able, que significa capazmente. Eu vou grifar para vocês, né? Esses principais que a gente vê muito em vários textos, em vários diálogos, né, quando a gente precisa usar. Por exemplo, fast, que é depressa, né, ou rápido. A gente vê muito sincerely, né, que é sinceramente. Well, bem, que a gente vê muito, né? Honestly, patiently, né, e quickly. A gente vê muito esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Esses 6. E é importante que vocês também saibam como escrever ou até mesmo como pronunciar, porque às vezes a gente pode precisar dessas palavrinhas, desses advérbios de modo. A gente vê muito, né, esses advérbios de número e de ordem, por exemplo, before, que vai significar antes, after, que significa depois, at first, que vai significar o princípio, né, one by one, ou seja, um por um. Então, a gente usa muito essas expressõezinhas para significar esses advérbios de ordem ou de número. Tem também os advérbios, né, que vão indicar quantidade ou grau, né? Eles são classificados como advérbio de quantidade ou grau. Por exemplo, o very, a gente vê muito, né, essa palavra very. Muito também pode significar much, só que depende muito do contexto, né? Em cada contexto, em cada ali diferente, a gente vai usar o much ou o very. Também tem o almost, que vai significar quase, e também o nearly, né, que vai significar quase também. Então, depende muito do contexto. Alguns advérbios de tempo, né, eles podem ser definidos ou indefinidos. Por exemplo, antes, né, que significa before, depois de amanhã, after tomorrow, cedo demais, né, too soon, just now, ou seja, agora mesmo, diariamente, daily, de uma vez, né, ou de uma vez, at once, de vez em quando, né, now and then, de manhã, in the morning, já não, né, no longer, outro dia, the other day, né, por hora ou at present, tranquilo? Os advérbios indefinidos de tempo são colocados entre o sujeito e o verbo, né? Por exemplo, o now, significa agora, cedo, early, nunca, né? Never, sempre, always, ainda, still, às vezes, sometimes, de vez em quando, occasionally, né? O sempre também pode ser ever ou always e uma vez o once. Então, sempre, quando ele for ever ou quando ele for always, depende muito também do contexto. Temos também alguns advérbios de negação, ou seja, estará negando algo, né? Por exemplo, o não pode ser not ou no, né? Uma coisa que a gente conhece bastante. O nunca pode ser o never, nem, né? Neither nor. Sem dúvida, né? No doubt. E para terminar, nós vamos ter também essas locuções adverbiais, né? Locuções adverbiais, gente, são quando a gente tem duas ou mais palavrinhas que vai dar a ideia de um advérbio, né? Por exemplo, agora mesmo, né? Just now, daqui a pouco, in short time.
Isto é, ou seja, that is to say. Um pouco mais, né? A little more. Graças a Deus, thanks God. Logo mais, a little later. Há tempo, né? In time. De call, by heart. Então, assim, tem muitas locuções adverbiais, ou seja, muitas expressãozinhas que vai estar dando essa ideia de um advérbio. Tranquilo? Então, gente, é importante que vocês leiam, né? Que vocês vejam como é que escrevem essas expressões, principalmente essas que são as principais, né? Essas que mais aparecem em textos, em diálogos, né? Em pequenas frases. É importante que vocês sempre estejam revisando também essa parte, né? Até porque os advérbios eles sempre vão aparecer quando a gente for precisar escrever algo ou até mesmo falar algo em língua inglesa. Tranquilo? Então, bons estudos para vocês e até a próxima unidade.